Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na página do Núcleo Frei Henrique no Facebook. E hoje, nossa última palestra do ano de 2021 com o Paulo César Matias. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre Natal, Jesus e o amor. Sejam todos bem-vindos. Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos estar falando de um assunto referente ao Natal, final do ano, né? As comemorações e principalmente de Jesus, né? Que é o aniversariante. Eu trouxe para vocês alguma coisa muito bacana referente ao Natal, tá? Eu vou ler para vocês terem uma ideia, tá? O Natal é marcado por diversos símbolos, como a árvore de Natal, os enfeites de Natal, os presépios e luzes que iluminam e enfeitam as cidades, e o conhecido Papai Noel, né? Vamos falar um pouquinho da árvore de Natal. Existe uma polêmica sobre a origem da árvore de Natal. Sabe-se que esse símbolo foi herdado das religiões pagãs da antiguidade, tá? Os romanos, por exemplo, durante a Saturnália, festival em homenagem ao deus Saturnino, usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração ao deus Ra, né, o deus Sol. O surgimento da árvore de Natal moderna é alvo de controvérsia. Existem aqueles que falam que ela surgiu em Tallinn, atual Estônia, né, em 1441, enquanto outros falam que ela surgiu em Riga, atual Letônia, em 1510. Ainda quem fale que ela surgiu em Bremen, atual Alemanha, em algum momento do século XVI. Apesar de haver debates a respeito do local exato ao qual a árvore de Natal moderna remonta, os historiadores sabem que suas origens estão ligadas com as tradições medievais relacionadas às culturas pagãs. A árvore de Natal modernas tornaram-se popular somente no século XIX por conta da rainha Vitória e do príncipe Albert, do Reino Unido. Como a mãe da rainha Vitória era alemã, a tradição de decorar árvores de Natal passou a ser realizada também na Inglaterra. Isso faz com que o símbolo se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse por outras partes do mundo. Olha que interessante, né? A gente fala da árvore de Natal, como surgiu, porque a gente vai vendo como vai acontecendo essas coisas, né? E a gente vai falar também como surgiu os enfeites natalinos, tá? As bolas que enfeitam as árvores de Natal foram criadas em 1847 por um soprador de vidro Lausch, na Alemanha. Esse enfeite passou então a ser produzido de diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados na decoração da árvore de Natal. Um deles é a estrela, que simboliza a estrela de Belém, uma referência entre os cristãos ao nascimento de Jesus. Alguém já sabia disso? Olha só, vamos falar um pouquinho do presépio, né? Presépio de Natal. A origem do presépio se deu em 1223, através de uma pregação feita por São Francisco de Assis, onde o mesmo criou uma forma teatral para mostrar às pessoas como teria acontecido o nascimento de Jesus, com autorização do Papa da época. Ele construiu um cenário ao vivo, impressionando a todos que viam a cena. O presépio é marcado no primeiro domingo de Advento, período que compreende 4 semanas que antecede o Natal e desmontado no dia 6 de janeiro, data em que a Igreja celebra o Dia dos Reis. Segundo tradição cristã, seria aquela em que Jesus, recém-nascido, recebe visita dos 3 reis magos e que essa visita ocorrera no dia 6 de janeiro. Sabiam disso? E o Papa, e o Papai Noel, né? O Papai Noel, ele teve origem aonde? Em São Nicolau, o bispo católico do século IV, que viveu na cidade de Mira, onde atualmente é a Turquia.
ele é lembrado como um homem bondoso que presenteava as crianças no dia do seu aniversário, 6 de dezembro. Com o passar do tempo e as variações em torno da lenda, a data acabou mudando para o dia 25 de dezembro. Esse religioso, ele era filho de uma família abastada e após a morte prematura de seus pais, ele herdou a riqueza de sua família. Passou então a utilizar a herança para distribuir presentes entre os pobres, sobretudo para as crianças órfãs. A figura do Papai Noel assemelha-se muito com a descrição deste bispo, um velhinho de barba branca e de trajes vermelhos, né? Porque ele usava essa indumentária que era vermelha, né? O Papai Noel atual, vamos falar um pouquinho desse Papai Noel que a gente vê aí muito, né? Já o velhinho rochonchudo, né? Ranchonchudo e barba branca e traje de inverno vermelho, ele apareceu pela primeira vez na revista norte-americana Arts Red, no ano de 1881. Mas um tempo depois, já em 1931, o desenhista Haddon Sol utilizou a imagem em um comercial da Coca-Cola e acrescentou um saco de presentes e um gorro. Com peças publicitárias bem-humoradas do Papai Noel distribuindo presentes ao redor do mundo. A marca de refrigerante turbinou suas vendas e lucrou muito. Então a gente faz essa associação, né? E o Papai Noel, né, que a gente fala agora, que veio do Polo Norte, né? Na verdade, isso surgiu como uma estratégia da Finlândia de estimular o turismo local. Nos anos de 1950, o governo daquele país construiu uma vila na Letônia, uma região do norte da Escandinávia, que se tornaria o lar do velhinho. O governo inaugurou nos arredores da vila do Papai Noel a agência de correio, que responde, né, às cartinhas natalinas com o selo do Círculo Polar Ártico. Então, essa foi a ideia que a gente tem, que Papai Noel mora lá no Círculo Polar, lá na Antártica, né? O nome Papai Noel. Já o nome Papai Noel é assim em português porque tem suas raízes na língua francesa, em que Noel significa Natal, Natal, e no inglês chamado de Saint Claus, e que vem uma adaptação de Sinterklaas, como São Nicolau era chamado em holandês, tá? Então aí vem a tradução do nome que nós falamos Papai Noel. Já o dia 25 de dezembro. Mas por que o Natal é considerado no dia 25 de dezembro? Por quê? Bem, não é nem por Jesus, nem pelo Papai Noel. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã, realizada por volta do dia 25 de dezembro, e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano de 354. A tal festa pagã, chamada de Natalis, Sol Invicto, Nascimento do Sol Invencível, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações apontam que séculos atrás a festa tinha relação com o calendário do ciclo solar e com a agrícola, né? Esta data marca o símbolo, o solstício e equinócio do inverno, sendo o dia mais curto do ano no hemisfério norte. E a partir daí, os dias começam a ficar mais longos. A igreja passou então a fazer uma associação ao cristianismo nessa mesma data das comemorações. E qual seria a data do nascimento de Jesus? Na Bíblia, o evangelista Lucas afirma que Jesus nasceu na época de um grande recenseamento, que obrigava as pessoas a saírem do campo e irem às cidades se alistar.
Só que, em dezembro, os invernos na região de Israel são rigorosos, impedindo um grande deslocamento de pessoas. Também por causa do frio, não dá para imaginar um menino nascendo numa estraparia. Mesmo lá dentro, o frio seria insuportável em dezembro. Clemente de Alexandria informa que diferentes teólogos e filósofos da época acreditam que Jesus teria nascido na data como 20 de maio, 21 de março, 15 de abril, 21 de abril, etc., não tendo uma data correta no dia do seu nascimento. Bom, essas são umas curiosidades para a gente entender um pouquinho sobre a referência ao Natal. Mas o Natal em si, agora vamos falar um pouquinho daquele que a gente comemora, que é Jesus. Jesus, ele veio até nós para trazer a boa nova. O que seria a boa nova? Ensinar a nós que a vida, ela não é somente a vida aqui, material que a gente conhece, mas a verdadeira vida espiritual. E Jesus já era esperado. Os profetas já diziam que viria um Messias, e esse Messias chegaria e traria para nós a libertação. E aí todos estavam aguardando esse Messias. Só que naquela época, ainda que os romanos dominavam tudo mais, eles acreditavam que esse viria para libertar sobre o jugo dos romanos. E assim poderem viver a sua felicidade. Mas na realidade não foi bem isso. Porque Jesus veio nos mostrar uma outra coisa muito maior, né? A liberdade nossa de entender que somos o Espírito e que precisamos compreender como libertarmos das coisas que a matéria nos prende. Essa é a verdadeira mensagem que ele vai nos trazer, que é referente ao amor. E aí, Jesus vem até nós e para ele se preparar já começa um trabalho muito antes, porque diz que esse tempo em que ele levou foram muitos e muitos anos para que ele pudesse condensar, ter um corpo perispiritual e depois ter um corpo físico. Eu vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem como que é isso. Todos nós encarnados somos o espírito e temos um corpo espiritual. Corpo esse que a gente chama de alma, que a gente conhece como perispírito, tá? Esse corpo, quando nós deixamos o corpo físico, ele é o mesmo, uma cópia desse corpo físico. Por isso, ao deixarmos o nosso corpo, a gente fala, eu vi a alma de fulano, ou tive a vidência, ou coisa parecida, e é a mesma imagem. Esse corpo, à medida em que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos compreendendo melhor, vamos entendendo o amor, ele vai ficando cada vez mais rarefeito. Ou seja, é um corpo fluídico que ele é maleável, ele se transforma, ele modifica conforme a evolução nossa como ser espiritual. Então, quer dizer que à medida que nós vamos reencarnando, vamos adquirindo melhores condições, corpos melhores nós teremos. E teremos também habitações em mundos melhores. Por isso que Jesus nos fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Essas moradas nada são que esses mundos que a gente vê aí, bilhões de estrelas, planetas e tudo mais, que existem no universo. Cada um tem o seu, vamos dizer, o seu desenvolvimento. E todos eles são habitados. A gente fala assim, mas eu não vejo nada em Marte, eu não vejo nada em Vênus. Sim, porque os nossos sentidos, eles estão presos somente àquilo que a matéria nos oferece. Ele tem uma quantidade X para ver até a outra parte. Depois ele não consegue mais observar. Os animais já conseguem ouvir um som a mais, né? Ou até ver coisas um pouco a mais que nós. Então a gente percebe que nós somos limitados pelo nosso corpo. À medida em que nós vamos começando a desenvolver mais nós como seres espirituais, pelo merecimento iremos então estar nesses corpos diferentes onde habitaremos. Então não conseguimos ver em outros planetas espíritos que não
a não ser que fosse como nós, né? De carne e osso, que a gente sabe que não tem lá nesse sentido, para que a gente possa compreender. Mas, imagina só Jesus. Jesus, ele passou por tudo que nós passamos. Jesus é um espírito sublime, de alta hierarquia. Ele galgou tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E um dia também nós poderemos estar fazendo como Jesus, trabalhando para o Pai maior. Jesus, ele é o governador, né, do nosso planeta Terra. É o responsável pelo nosso planeta. Ele vem, desde a formação do planeta, ele vem acompanhando essa formação, como que acontece, desde o início. Então, um espírito muito antigo, vamos dizer assim, no sentido para nossa contagem, né, como ser encarnado. Tá? E aí, imagina só que esse espírito já não tem mais o corpo fluídico, que a gente sabe que ele vai cada vez mais ficando rarefeito, a um ponto de não se aperceber com ele e o espírito. O espírito já não é uma matéria, tá? O espírito é uma centelha, uma coisa divina, uma coisa que não é palpável, não é matéria. Tá? Vamos entender que o espírito, para se manifestar, ele precisa do corpo perispiritual para conseguir um corpo físico. Então Jesus, para poder se manifestar aqui na Terra, ele precisou aí por volta de uns 1000 anos de preparação para que ele pudesse densificar, ficar mais próximo, cada vez mais, para poder se manifestar no corpo. Esse já foi algo muito de amor, para o Espírito deixar a sua posição e vir numa missão até nós, para poder trazer para nós esses ensinamentos. E ele fez isso por quê? Por amor a nós. E ele vem até a Terra. E chegando na Terra, gente, não pensa você que ele não sentia o que o corpo lhe fornecia. Sim, ele estava num corpo físico, ele sentia as dores, ele sentia tudo que o ser humano sente. Só que uma diferença, né? Ele já tinha a compreensão e o entendimento. Ele compreendia as pessoas pelos sentimentos, pela energia que as pessoas tinham. Por isso, ele ter a perspicácia de perceber as intenções daqueles que vinham buscar fazer com que ele caísse em alguma cilada, traísse ou coisa parecida. Ele já sabia disso. Ele tinha também vamos dizer, uma falange de espíritos que também estavam junto com ele, assim como nós. Quer dizer, mas Paulo, nós temos? Sim, nós temos um anjo protetor, um guia espiritual, um amigo espiritual, até mesmo dentro da família também temos. Todos nós temos sempre alguém que está zelando para que nós possamos crescer e aprender. Essa ajuda é inerente ao espírito. O espírito, que somos nós, temos dentro de nós, tá, esse germe que está latente, está cada vez mais crescendo. Por isso nós ainda estamos aprendendo como fazer com que esse amor cresça em nós, como isso possa evoluir. À medida em que nós reencarnamos, nós vamos tendo as sensações das coisas físicas. Através dessas sensações, nós vamos percebendo cada vez mais que aquilo pode ser bom ou pode ser ruim. Escolhemos através dessas sensações. E sentimentos vão surgindo referente às sensações. Aquilo que é bom a gente guarda, uma lembrança, uma sensação, uma certeza, algo que nos faz bem. Apesar disso tudo, ainda nos prendemos às coisas materiais.
Ou seja, às vezes valorizamos muito mais as coisas da matéria do que a do espírito, porque ainda estamos aprendendo, estamos despertando a nossa consciência como ser espiritual que somos. Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, nós não lembramos da vida espiritual. Mas por que não lembramos? Simplesmente porque se lembrássemos da vida espiritual e das coisas que já fizemos, muitas coisas erradas, não saberíamos como lidar com isso nessa atualidade. Isso iria nos perturbar, estaria fazendo com que nós não compreendêssemos melhor como tomar aquela atitude de ódio por alguém que hoje pode ser o nosso filho, trocar por amor. Por que isso acontece? Porque quando nós deixamos o corpo físico e chegamos no plano espiritual, tomamos noção que somos do espírito. E aí buscamos compreender os nossos erros, buscamos compreender o que devemos fazer para melhorar. E aceitamos muitas vezes algumas coisas que nós, ao reencarnarmos, passaremos como provas, tá? Às vezes expiações, que são coisas que nós estamos ainda devendo, e aí devemos buscar ressarcir esses débitos. Vamos entender que, como ser espiritual que somos, estamos aprendendo, o amor também em nós é algo que está crescendo. No início, todos nós, muitas vezes, nos apegamos às coisas materiais, porque essas coisas materiais nos trazem benefícios, nos fazem sentir bem, nos traz condições de nós podermos estar usufruindo disso. E aí, passamos a dar valores maior a essas coisas materiais, que fazem com que nós deixamos nos envolver de tal maneira, esquecendo do nosso próximo. Ou seja, ficamos presos às coisas materiais, esquecendo que nosso irmão também é um irmão necessitado como nós, que está aprendendo e que merece respeito e amor. Aí perguntamos, como que fica então? Buscar entender o que nós estamos fazendo aqui. Moisés traz para nós os 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos são as leis que o povo que saiu da escravidão e ainda precisava compreender, foi dado a nós, naquela época, através da mediunidade de Moisés, que nós, ao recebermos, deveríamos seguir, né, essas leis. Moisés também coloca suas leis, né, que ele coloca para o povo, que é ainda muito ignorante. Com o tempo, Jesus chega e nos fala do amar ao próximo. Ele vem trazer que a verdadeira vida é espiritual, a casa do Pai, né, que nós um dia estaremos lá. Nesse momento, ele muda todo um aspecto que as pessoas compreendiam na época pelas leis mosaicas. Ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim complementá-la, eu vim mostrar para vocês algo maior. Olha que interessante. A partir daí, ele começa a nos ensinar sobre a vida futura. O que acontece, como que nós devemos viver, como nós devemos amar. E Jesus faz as suas pregações para todos aqueles que estavam próximos. Os seus discípulos que vêm acompanhar vão aprendendo mais diretamente com ele, porque esses já iriam divulgar a boa nova, todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus estava trazendo. Aí a gente começa a ver a compreensão melhor de tudo isso que está acontecendo. Quando ele fala desse amor, muitas pessoas, principalmente os doutores da lei, que não aceitavam, eles tinham domínio sobre os cristãos, né? Sobre as pessoas.
vamos dizer assim, os cristãos aí estavam surgindo. E ele dominava as pessoas através da igreja. Quando Jesus começa a fazer a sua pregação, falando do amor, falando de outras coisas, eles não aceitam. E aí começa a perseguição aos cristãos. Muitos morreram. Muitos foram jogados naquele teatro, aquela coisa de circo, né? Onde os leões devoravam. O que acontece? Isso levou mais ou menos uns 300 anos, gente. Foram vários espíritos, vários irmãos nossos, que lutaram para poder levar aquilo que Jesus nos trouxe. A igreja, então, através do concílio que eles fazem, tá? Eles buscam, então, integrar aquela ideia, tá? Onde Jesus traz junto à igreja. E aí surge, então, né, a Igreja Apostólica Romana. E a gente começa a entender que daí para frente eles também fizeram algumas mudanças referente à própria Bíblia, onde eles fizeram uma separação de alguns livros que eles chamavam canônicos, que não aceitaram as ideias que estavam escritas. E aí o que eles fizeram? Buscaram, através disso agora, mostrar para o povo uma nova religião. E aí surge a ideia de Jesus, que é trazida para nós. E a gente percebe que até hoje nós ainda estamos aprendendo, procurando compreender o que Jesus nos trouxe. Ele passa por parábolas na época, por quê? Porque não tínhamos compreensão ainda das coisas. E com o tempo nós iríamos começar a compreender. Havia necessidade para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para podermos compreender melhor aquilo que ainda não sabíamos. A partir desse momento, nós aqui já estamos numa condição bem diferente. Temos, vamos dizer, a tecnologia avançada, compreendemos os fluidos, compreendemos que existem coisas que não vemos, mas que existem, né? A gente pode falar das eletricidades e outras coisas mais, e a gente começa então a perceber que existe algo muito maior, que são essas energias, que influenciam a todos nós. E aí a gente passa a buscar entender melhor tudo esse mecanismo que a vida nos proporciona. Ele quer que a gente compreenda. E é trazido também a revelação, né? E Jesus nos fala que traria o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que nos esclarece sobre a vida espiritual. Então, tudo tem o seu tempo. Tudo há uma necessidade de crescimento, de aprendizado do espírito para que ele possa compreender melhor a sua situação em que ele está vivendo. A partir daí, nós como seres espirituais, habitando esse corpo físico, começamos a perceber que existe uma força interior muito maior, que nos faz sentir paz, alegria, calma, e que não nos deixa ficar presos somente às coisas materiais. Porque quando estamos presos a essas coisas, nós sofremos, porque sentimos a necessidade. Quando a perdemos, sentimos a falta, o vazio. Em muitos casos, a gente percebe que ainda existem pessoas que estão presas a essas coisas do mundo da matéria. E chegando essa época de Natal, as pessoas começam a emitir todo um pensamento referente a Jesus, todo um amor, toda uma forma de auxiliar, de ajuda. Existe o comércio? Sim, existe o comércio, porque muitos se utilizaram dessa época para poder tirar proveito. Mas bem sabemos nós que aqueles que buscam e sentem essa energia começam a perceber que tudo começa a se transformar nessa época.
As pessoas começam a ficar mais sensibilizadas, percebendo o quê? Essa energia do amor. Percebendo uma paz, uma tranquilidade, uma coisa que faz com que a gente se transforme. E isso é aquilo que Jesus veio para nos trazer. Precisamos nós compreender como então manter essa energia, como manter esse amor constante em nosso coração, como buscar entender esse amor através da caridade, através do sentimento nobre que nós estamos adquirindo cada vez mais, que procuramos fazer com que esse amor cresça dentro de nós. Entender isso quer dizer que é praticar para poder sentir. Muitas vezes as pessoas dizem: nossa, eu vou fazer caridade, mas elas fazem da boca para fora. Às vezes só dão um supérfluo, só para dizer que estão fazendo. Aí quando a gente faz uma verdadeira caridade, quando a gente sente o que o nosso próximo está passando, as suas necessidades, as suas dores, aí a gente começa a compreender que ele, como ser humano e como nós, também necessita de alguém para ajudar. E é interessante que quando a gente faz o bem para o próximo, algo automaticamente retorna para nós. É algo que nos traz essa paz, essa gratidão de poder servir. E é isso que esses espíritos puros vêm nos ajudar. Eu falei, Jesus veio por amor até nós, reencarna até nós e vem trazer essa boa nova. Imaginemos, porque esse amor também está dentro de nós, e à medida em que nós praticamos esse amor, ele cresce e nós compreendemos melhor a Jesus, tudo aquilo que ele veio fazer e tudo que ele veio fazer por isso. Esse amor está dentro de nós, como o Pai nos ama. Então nós também somos criaturas que estamos aprendendo a amar, aprendendo a saber fazer as coisas como Deus, porque somos co-criadores, criamos tudo aquilo que existe em nossa volta, o homem criou, tá? E tudo aquilo que nós precisamos para podermos crescer está ligado aos nossos pensamentos, às formas, pensamentos que criamos. Tudo isso também gera uma energia, porque ao pensar em alguma coisa, eu crio dentro desse pensamento também as energias puras ou impuras, dependendo daquilo que eu estou pensando. Então eu sou responsável por aquilo que eu penso, eu sou responsável por aquilo que eu atraio para a minha vida. Eu preciso somente compreender que se eu mudar essa vibração, se eu mudar essa sintonia, com certeza eu vou estar recebendo o melhor, porque é dando que se recebe. Aquela energia que eu crio, ela primeiramente vem a mim. Aí eu dou àqueles que necessitam. Então, é esta forma que Jesus nos fala para que possamos amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador, Ele nos deu a vida, estamos aqui porque assim Ele o quis. E amar ao próximo como a nós mesmos requer que nós compreendamos como nos amarmos. Tá? Não adianta eu falar que eu amo o meu próximo se eu mesmo sou uma pessoa orgulhosa, se eu mesmo sou uma pessoa que fechada, não aceitando muitas coisas do outro. Compreender esse amor é compreender que eu posso me transformar, fazendo a minha reforma íntima, compreendendo que eu tenho os meus defeitos, aceitando esses defeitos que estão em mim, buscando transformá-lo, pedindo o auxílio do Pai Maior e a ajuda desses irmãos que vêm até nós. Através disso é que nós vamos compreendendo melhor tudo aquilo que nos cerca. E esse amor vai ficando cada vez mais forte. Buscar, busca, e você achará. Bater, e vos será aberto. Já diz Jesus.
Então, que nós saibamos que nesse Natal façamos uma reflexão daquilo que nós já fizemos até esse momento, buscando compreender melhor as nossas atitudes, os nossos erros, nos perdoando, nos dando a chance de poder transformarmos, aceitando o nosso irmão como ele é, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Todos nós estamos buscando compreender esse amor, todos nós buscamos uma felicidade, todos nós queremos ser amados. E isso depende de cada um de nós. À medida em que nós transformamos, com certeza estaremos juntos novamente, pela afinidade, pelo amor, em mundos melhores. E transformaremos esse planeta, porque esse planeta passará de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde as pessoas terão mais consciência do amor e trabalharemos mais um pelo outro. Essa é a grande transformação, essa é a grande mensagem que Jesus nos traz, essa é a visão que nós temos que ter sobre aquilo que necessitamos. E ao ficarmos sós, mesmo que você não esteja passando com a sua família, leve seu pensamento a Jesus. Confie no Pai maior. Creia, você nunca estará sozinho. Acredite que Deus estará sempre com você. Eu vou fazer uma leitura aqui que eu acho muito interessante antes de encerrar, que eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu gosto muito do Paulo Tarso. Ele diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tem. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios 1:7-13. E Paulo nos fala da caridade, que é o amor. Que nós possamos ser caridosos um com o outro. Mesmo no momento que você não tenha, faça sua prece pelo seu irmão. Confiemos que Deus estará sempre nos abençoando. Muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Tanto ensinamento, te convido para tomar um passe. Boa noite a todos, obrigado pela presença de mais uma palestra aqui na página do Facebook, no Núcleo Frei Henrique. Os tratamentos à distância não vai encerrar, os atendimentos presenciais se encerram nesta semana com a cirurgia espiritual presencial e à distância no dia 17 de dezembro. Porém, os tratamentos à distância nas segundas-feiras irão continuar. Nós retornaremos então a partir do dia 10 de janeiro. Uma boa noite para vocês e muito obrigada.